Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da ALUS para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Sales, presidente, Vicente Avelar, diretor de operações, e a senhora Daniela Guanabara, diretora financeira e de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando instruções adicionais serão fornecidas. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.alus.co, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do aplicativo Zoom. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri@alus.co. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rafael Sales, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo interesse nos resultados da ALUS. Nós começamos 2025 e as previsões para esse ano dão conta de que será um período desafiador para o ambiente de negócios no Brasil. A gente acredita, no entanto, que os melhores shoppings terão a oportunidade de continuar demonstrando sua força e resiliência em momentos como esse. No nosso portfólio atual, que foi modelado e vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos, deve entregar resultados consistentes, mesmo em cenários econômicos mais adversos. Além disso, do ponto de vista financeiro, nós temos gerado resultados operacionais e alocado capital de forma responsável e estruturamos o nosso balanço com prazos alongados e taxas reduzidas, de forma que estamos preparados para navegar essas águas mais incertas. Prova disso, eu acredito que é a performance que a gente teve nesse trimestre, que confirma a tendência vista já desde o trimestre passado. Eu queria passar agora para o slide 2 e trazer para vocês alguns destaques operacionais. No primeiro TRI, as vendas nos nossos shoppings cresceram 5%, mesmo com o efeito de casamento sazonal da Páscoa, que no ano passado ocorreu no mês de março e este ano agora no mês de abril. O destaque desse trimestre fica para as regiões Centro-Oeste, Norte e Sul, que são mais expostas ao crescimento da agricultura, né, do agro, e onde essas atividades impactam também as vendas e consumo nas capitais. Nesses mercados nós estamos muito bem localizados e tem tido uma performance média melhor do que a média da companhia, tem nos impulsionado em crescimento. É importante também pontuar, eu acho, destacar aqui que em abril nós tivemos uma prévia de vendas de crescimento de 16,4% em vendas totais e same-store sales crescendo 12,4%, que reforça que o efeito de Páscoa, migrando de um trimestre para o outro, foi sazonal, e que vendo o quadrimestre os números são bem positivos. O indicador de vendas por metro quadrado, que vem tendo uma boa performance nos últimos anos, serve para ilustrar aqui nesse gráfico o histórico
de vendas por metro quadrado desde 2019, quando nós entregamos um CAGR de lá para cá de 7% nesse período. E um incremento total de 52% também de 2019 para cá, no acumulado. É importante também destacar a nossa relação comercial com os nossos lojistas, e que apesar de um ano com juros bem mais altos do que a gente tinha no ano passado, os nossos lojistas, empresários, empreendedores, continuam com uma forte demanda por áreas. E neste ano, nesse primeiro trimestre, nós assinamos 137 contratos, incluindo 2 lojas da Sephora, uma no Shopping Campo Grande e outra no Moca Plaza, uma Farm no Shopping Catuaí Maringá e uma Tommy Hilfiger no Goiânia Shopping. São exemplos interessantes de marcas crescendo no Brasil. Assim, nós temos o trimestre também uma taxa de ocupação de 96,8%, que é 50 bips melhor do que a gente teve no primeiro trimestre de 24. E mais adiante, na apresentação da Dani, ela vai complementar com outros números indicadores dos indicadores operacionais. Agora eu vou falar um pouco dos resultados financeiros no slide 3. Aqui a gente viu que a forte performance operacional se converteu em uma consistente geração de resultado. A nossa receita líquida foi de 618 milhões, um crescimento de 5% em relação ao primeiro tri do ano passado. Como eu já disse, apesar do efeito de sazonalidade da Páscoa, né, que a gente viu que levou vendas muito forte pro ano, pro trimestre, segundo trimestre em abril. E a gente continua vendo uma retomada de aluguéis crescendo, né, impulsionado pelas revisões contratuais anuais. O EBITDA teve um bom crescimento, apesar de menor do que é o guidance, mas também por conta desses efeitos sazonais. Cresceu 5% e atingiu 443 milhões neste primeiro trimestre, e teve esses resultados basicamente pela performance de receita e o crescimento de despesas abaixo de inflação. Continuamos bem confiantes em entregar o guidance de EBITDA do ano, que é entre 2 bi e 70 milhões e 2 bi e 150 milhões, o que dá mais ou menos um crescimento de 8% comparado no meio do guidance com o resultado do ano passado, apesar desse cenário macroeconômico um pouco mais desafiador. A gente continua firme nesse indicação desse guidance que a gente deu e a gente tem atingido o guidance ao longo dos últimos anos. Já o FFO atingiu 275 milhões, apesar da alta da Selic, né? Que saiu em abril de 2024 de 10,75 para os atuais 14,75, né? E mesmo assim a gente teve um crescimento de 4% no trimestre, isso é um crescimento nominal. Se a gente vai lá e olha o FFO por ação, que é o que mais deveria ser o nosso principal indicador, né, de rentabilidade para o acionista, foi um crescimento de 3% versus o primeiro tri do ano passado, o que basicamente reflete, além do crescimento do FFO, que a gente já total, reflete também a recompra de ações nos últimos 12 meses, que atingiu 930 milhões de reais, né, uma forma importante de aumentar o retorno por ação dos nossos acionistas, recompensando quem permanece como acionista da companhia no longo prazo, né, e gerando oportunidades de ter crescimento, mesmo no ano com uma Selic tão mais alta, como a gente viu acontecer ao longo desses últimos 12 meses. Antes de passar para a Dani, eu queria destacar que agora em abril nós tivemos a nossa Assembleia Anual, que elegeu 3 novos membros independentes. Com a nova formação, nós temos agora 4 membros independentes. Teve um aumento também da participação feminina no nosso conselho. Agora nós temos 2 mulheres representadas no nosso conselho. E confirma a nossa trajetória de contínuo avanço para os mais altos graus de governança corporativa, não só nos índices oficiais, mas também na percepção do mercado. Agora eu passo a palavra para a Dani e retorno para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos, até mais tarde. Obrigada, Rafael. Boa tarde a todos. Seguindo para o próximo slide, observamos que no primeiro TRI de 25, a Allos continuou tendo alta demanda por novas áreas comerciais e fechou o trimestre com 96,8% de taxa de ocupação,
indicador 50 bips acima do reportado no primeiro TRI de 24 e a mesma taxa registrada no quarto TRI do ano passado, apesar dos efeitos sazonais. No primeiro TRI de 25, foram assinados 137 contratos nos shoppings da companhia, com destaque para 2 lojas da Sephora, uma no Shopping Campo Grande e outra no Moca Plaza Shopping, uma Farm no Shopping Catoé Maringá e uma Tommy Hilfiger no Goiânia Shopping. Destacamos ainda as recentes inaugurações do restaurante Fogo de Chão no Tamboré e da loja Adidas no Boulevard Shopping Bauru. Passando agora para o slide 5, temos o custo de ocupação, que fechou em 11,2% no primeiro trimestre do ano, um pouco acima do reportado no mesmo período de 24, em função da retomada em aluguéis. A inadimplência líquida do período foi de 2,5%, representando uma queda de 110 bips em relação ao primeiro TRI de 24, também impulsionada pela forte performance em vendas, que impacta diretamente a saúde financeira dos lojistas. Seguindo para o slide 6, vemos que no primeiro trimestre de 25, nossa taxa média de dívida se manteve em CDI mais 0,8%. O patamar alcançado decorre das ações de gestão de passivos realizadas ao longo dos últimos trimestres. Sobre o perfil da nossa dívida, encerramos esse TRI com 97,9% indexado ao CDI, 2% pré-fixada e 0,1% indexada em inflação. A nossa alavancagem permanece baixa em 1,8 vezes dívida líquida EBITDA. A estratégia de gerenciamento de passivos da Allos busca financiamentos a custos abaixo da média da companhia e alongamento do cronograma de amortizações, ao passo em que dívidas mais onerosas são liquidadas. Em janeiro de 25, concluímos com sucesso a emissão de mais um CRI, que obteve excesso de demanda, atingindo o valor total de R$ 625 milhões, com custo de 99,5% do CDI, alongando os vencimentos com redução do custo médio. Seguindo para o próximo slide, falamos um pouco do nosso business de mídia, que é um dos destaques de crescimento da companhia. A linha de mídia entregou uma receita total de R$ 35,8 milhões no primeiro TRI, 9,5% maior que o registrado no primeiro TRI de 24, o que representa 5,6% da receita da Allos no TRI, 70 bips a mais que a representatividade atingida no primeiro TRI de 24. A Hello conta hoje com quase 2.000 telas, que impactam mais de 44 milhões de consumidores únicos, números expressivos e que ainda tem muito potencial de crescimento, principalmente quando incorporamos os dados obtidos com o app do programa de benefícios para gerar campanhas publicitárias direcionadas e assertivas. Seguindo para o próximo slide, falamos um pouco sobre o nosso programa de benefícios. No começo do ano, celebramos o início da segunda fase do rollout do programa. Até abril, fizemos o lançamento em mais 23 shoppings da companhia, totalizando 34 shoppings com o app do programa de benefícios. Os lojistas reconhecem o programa como uma ferramenta potente para o aumento de fluxo e recorrência dos consumidores, impulsionando suas vendas. Já no mês do lançamento, tivemos 25% dos lojistas engajados, disponibilizando mais de 1.000 benefícios exclusivos. O programa ainda alavanca o crescimento do nosso business de mídia, que é destaque de performance na companhia trimestre após trimestre. Seguindo agora na apresentação, trazemos alguns destaques recentes da nossa jornada de sustentabilidade. Em abril, publicamos nosso segundo relatório de sustentabilidade, reafirmando a estratégia e o compromisso com práticas responsáveis e impacto positivo. O documento revisa os compromissos do Sustainable Life Centers, que orientam investimentos em iniciativas ambientais, sociais e de governança, sempre alinhados à visão de futuro. Espaços que inspiram, negócios que prosperam e comunidades vibrantes ao redor dos shoppings. Você pode conferir o documento na íntegra acessando do nosso site de RI. É com orgulho que compartilhamos que a Allos, pelo segundo ano consecutivo, é uma das 82 companhias que integram a carteira do ISE B3, principal índice de sustentabilidade da Bolsa de Valores brasileira. Acreditamos que inovação e sustentabilidade caminham juntas. Também, pelo segundo ano consecutivo, a Allos patrocinou o maior torneio de tênis da América do Sul, o Rio Open 2025, e a segunda edição do Wheelchair Tennis Elite, uma competição que celebra a força, a habilidade e a determinação de atletas extraordinários. Essa parceria reflete nosso compromisso profundo com a diversidade e acessibilidade,
além do fortalecimento do esporte paralímpico e o poder de superação que ele tem. Gostaria de agradecer a todos pelo interesse na ALOS e vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão. Para retirar a pergunta da fila, por favor, cliquem no botão abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem de Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo espaço. Rafa, Dani. Fazer uma pergunta sobre o guidance de EBITDA. Rafa, você comentou aí na apresentação que vocês mantêm aí a confiança com relação ao guidance de EBITDA para o ano, né? Se é um primeiro tri sazonalmente deve ser mais fraco mesmo, né? Então ele está abaixo aí do anualizado, mas eu entendo que é puramente sazonal, né? Mas a pergunta que eu queria fazer é se essa confiança no guidance de EBITDA, como é que é a composição disso com top line e se tem um fator redução de custo também, de custos e despesas, né? Como é que isso se compõe? E ainda no guidance, a gente está num ambiente que o consenso parece caminhar para uma desaceleração importante aí de atividade no segundo semestre, de PIB. Então, como é que vocês estão? Qual é o cenário que vocês estão trabalhando de atividade e o quanto que o guidance depende de uma aceleração da performance de vendas? Obrigado. Bruno, obrigado pela pergunta, aqui é o Rafa. Primeiro, a questão de sazonalidade é muito importante levar em consideração que a gente já tem uma sazonalidade menor no primeiro trimestre, né? Que no ano passado, por exemplo, foi 22% da receita. Foi 22% da receita da companhia foi no primeiro trimestre. Sem a Páscoa, já diminui um pouquinho mais o que é o esperado. Então, e quando a gente olha o quarto trimestre, historicamente é 32%, 34%. Então, a gente teve assim, pelo menos no nosso caso, houve de fato uma concentração de alguns shoppings. A gente tem 10 shoppings aqui. Acho que até vale a pena dar um pouco mais de cor nisso, porque a gente recebeu várias perguntas e como é uma pergunta sobre abril, né, ou de perspectiva, eu vou abrir uns números aqui. A gente teve 10 shoppings que tiveram same-store sales negativos entre 6% e 16% no mês de março. Esses mesmos 10 shoppings em abril, cresceram entre 14% e 17% em same-store sales. Então, e o same-store rent de abril, que do TRI, né, a gente falou foi 5%, o same-store rent de abril foi mais 9%. Então, de fato, esse pedaço do portfólio que estava mais, digamos, exposto à Páscoa, recuperou bem em abril, fazendo com que a nossa receita total de locação em abril chegasse a 9% de crescimento, né, além dos números que a gente já informou de vendas totais e same-store sales total de abril da companhia. Acho que esses dados acho que já corroboram, né? Tanto o same-store rent convergindo, crescendo 9%, e a receita também crescendo 9%, né, a receita de locação, o que é mais, digamos, mais parecido com o esperado, reforçando que o primeiro TRI foi menos, foi fora, né, do que é o comum. Então, se é um TRI já mais fraco, naturalmente, qualquer impacto, né, machuca mais um pouquinho em termos de percentual. E também temos diluição de custo e, consequentemente, também temos diluição de despesa. Então, te respondendo a pergunta, nossa convicção é muito grande, porque, inclusive, já estava no nosso budget uma desaceleração natural para o ano anterior, e, em termos de orçamento, a gente está bem on track, inclusive com inadimplência melhor do que a gente esperava, e um cenário de demanda de lojas também um pouco melhor do que a gente projetava. Então, a desaceleração, talvez, de fato, era um cenário que a gente tinha na conta, tanto que a gente estava com uma projeção de aluguel percentual, mas a gente tem uma projeção de aluguel percentual mais comedida agora aqui, principalmente segundo TRI e quarto TRI, né, com Mães e Natal,
com um aluguel percentual menor, esperado que seja um crescimento menor em comparação com o ano passado, em compensação com o aluguel mínimo crescendo bem, e a gente está vendo que está muito saudável isso, né? Porque mesmo no trimestre que a gente teve same-store sales mais baixo, a gente teve same-store rent alto, com inadimplência baixa e ocupação crescendo. Então, uma dinâmica positiva de geração de NOI e, consequentemente, de EBITDA. Em termos de diluição de despesas, também acho que é uma ótima pergunta. A gente teve algumas despesas de saída de pessoas que tiveram agora no primeiro trimestre, que passaram, obviamente, no SG&A, e a gente também tende a ter o efeito, além de não ter as despesas de saída no segundo tri, a gente começa a ter o efeito de não ter tantas pessoas já na companhia no segundo trimestre. E olhando para o segundo semestre, a gente vê mais sinergia e mais oportunidades desse tipo, né, de ter um ganho de eficiência também em SG&A. Então, acho que, overall, demanda por área forte, ocupação boa, 10 shoppings que tiveram impactando aí negativamente same-store sales, todos cresceram mais do que, em termos percentuais, né? Tiveram um impacto de crescimento mais importante em abril já. Não é comum a gente abrir abril, assim, um mês só, mas acho que nesse caso vale a pena por conta de esclarecer esse ponto. E como a gente, se pode ter certeza que se a gente achasse que o guidance tinha risco, a gente avisaria o quanto antes, porque não faz o menor sentido a gente adotou o guidance há 4 anos, até agora a gente sempre atingiu, e qualquer sinal que aconteça da gente ter perspectiva negativa para o guidance, a gente vai ter revisão, a gente avisaria imediatamente, não tem por que não, pelo contrário, não tem por que fazer o contrário. Mas na verdade a gente está bem confortável e tanto a dinâmica de lojas novas, de contratos novos e de inadimplência e ocupação, inadimplência baixa e ocupação alta, nos dão essa convicção. Além dessas questões de despesas que a gente está naturalmente tendo uma redução a partir depois de 2 anos da fusão, RP implantado de uma forma super bem sucedida, o RP já está rodando, obviamente a gente tem redundância, umas despesas de redundância até o final do ano, mas isso tudo contrata uma redução de despesa e de capex naturalmente para o ano que vem. A diluição, Rafa, que você comentou de despesas, ela está relacionada especificamente a alguma iniciativa? É alguma coisa com a Hello ou os contratos aí de mídia? Ou é algum outro tema que é relevante comentar sobre diluição de despesa? Não, eu estou falando de fato de algumas reduções de headcount. Hello, não, porque Hello está crescendo, né? Então ela poderia diluir despesa pelo top line. Mas se você olha, qualquer aluguelzinho, qualquer variação negativa no aluguel, que é muito, muito maior, acaba fazendo um efeito contrário, né? Então eu acho que a Hello ainda não tem o tamanho para fazer um impacto de redução de diluição de despesa que seja tão relevante para a gente este ano, né? Talvez a partir do ano que vem, né, a gente tenha mais massa crítica em top line para isso, mas eu não diria isso. Eu estou falando de despesas da própria Allos na nossa operação, especialmente SG&A, com estrutura mais eficiente, especialmente após 2 anos de integração e com o RP implantado. É isso. Tá ótimo. Obrigado, Beleza, Bruno. maravilha. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Ana Júlia Zerkowski, do BS. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente queria explorar um pouco mais em relação à Hello. Ela vem ampliando a atuação, né, ganhando mais relevância, como vocês citaram. E agora vocês também anunciaram nessa semana, né, a parceria com a Anel. Então, se vocês puderem dividir um pouco com a gente em relação às expectativas de vocês em relação ao crescimento da Hello, o quanto que essa parceria deve impulsionar a marca e também qual nível de representatividade de receita a gente deve esperar para esse ano. Obrigada. Primeiro, que essa oportunidade de crescimento da Hello é muito sinérgica com o nosso negócio de shoppings, né? Então, acho que como a gente está confirmando as condições com a AENA, então a gente, por enquanto, só tem as informações para dar, que foram dadas no fato relevante, né? E que saíram aí na imprensa até agora, então não temos nenhuma
a novidade sobre isso. Agora, falando estrategicamente, os shoppings e os aeroportos, especialmente nesse portfólio, tem muita sinergia porque a gente tem vários shoppings que estão nas cidades e nas regiões em que esses aeroportos atuam. E a Hello, ela já tem 112 shoppings, né? Nós temos 50. Então, mostra o quanto que a Hello já tem uma história, né, de capacidade de execução e crescimento no negócio de shopping center há muito tempo. E de mídia, que é outro modelo de negócio, né? A mídia requer muito mais escala e presença mais espalhada do que uma operação de shopping, é uma dinâmica muito própria, porém sinérgica. E além disso, são 5.000 edifícios residenciais também em regiões onde estão os aeroportos. Então, é o Media Out of Home Indoor, né, que a gente está crescendo. Então, a gente está focado nisso, a gente não está ampliando o foco, a gente está só crescendo mais dentro do ambiente que a gente já aprendeu a operar. O nosso business Allos já é um business B2B e B2C, naturalmente, a nossa relação com o lojista alavanca, né, tanto marcas nacionais, marcas regionais, operadores nacionais, operadores regionais, vários de todos os segmentos, né, que estão hoje nos shoppings, são uma alavanca, foram e são hoje uma alavanca para a Hello crescer no seu negócio de mídia, assim como com os aeroportos também vai continuar sendo, tem essa dinâmica que faz total sentido estratégico, né, se comunica muito bem, é o B2B, B2C também nesse mercado, e é onde a gente quis crescer, onde a gente quis focar. Em termos de projeções financeiras, a gente está trabalhando nisso, obviamente, acabamos de assinar o contrato, acabamos de ter a notícia de que a gente foi escolhido e a gente ainda vai assinar contrato, etc., um monte de movimentos ainda importantes, mas como eu disse, a Hello é sinérgica com os nossos shoppings e vai nos ajudar a alavancar ainda mais a marca da Hello, a capacidade de engajar consumidores e marcas para estarem presentes no nosso ecossistema. Tá bom, perfeito. Muito obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Igor Altero, do XP. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, tudo bem? Duas aqui do meu lado, né? Primeiro, entender um pouco aí quais são as principais avenidas, né, de crescimento que a companhia enxerga hoje, né, em um cenário de juros mais elevado, né? E aí se pudesse quebrar um pouco mais aí entre M&A, expansões. E a segunda seria assim mais sobre reciclagem, né? A gente está vendo aí o mercado de capitais voltando a melhorar, né? Então daria para se continuar nessa toada, vamos falar assim, daria para pensar em retorno de reciclagem para o segundo semestre? Oi, Igor, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Hoje, a gente, como comentei na primeira pergunta, o crescimento de aluguel é algo que a gente espera ser importante esse ano. Apesar, né, desse primeiro trimestre que gerou algumas perguntas, a gente continua super confortável com o crescimento de aluguel para esse ano. E esse vai ser, obviamente, o principal driver, uma vez que o tamanho da receita de locação é o principal base de retorno da companhia. Alinhado a isso, o CAPEX, a gente detalhou um pouco aqui no release, não sei se deu tempo de todo mundo chegar lá no capítulo do CAPEX, mas a gente detalhou alguns projetos, todos com um retorno importante e que vão gerar crescimento para a companhia. E a gente convida quem não teve tempo ainda de dar uma lida nesse capítulo, porque a gente dá alguns guidances, algumas informações importantes, umas orientações, né, de como avaliar o CAPEX recorrente e o CAPEX de crescimento. Então, esses dois drivers importantes de crescimento, a gente são naturalmente, além, obviamente, do que a gente acabou de falar aqui de mídia. O Loyalty Program cresceu bastante também, já está em na maior parte dos nossos shoppings, 40 shoppings praticamente, rodando muito bem, e já tem hoje, são mais de 400 marcas dando prêmios nos nossos Loyalty Program, nos nossos programas de relacionamento. Isso programa de benefícios e relacionamento, mostra que esse é um outro potencial vertente de crescimento no futuro de receita. E, por fim, desinvestimentos, que aí já reduz, né, a receita naturalmente, quando a gente vende shopping, por isso que a gente tem que fazer as contas pro forma. Ao vender a gente, obviamente, tanto pode
voltar ao mercado para vender participações minoritárias ou vender um ou outro shopping que a gente entenda que não faça mais sentido. Mas é importante dizer que o nosso portfólio já está num tamanho muito mais, já está num tamanho que a gente considera adequado, né? São 30 shoppings a menos do que seria da somatória de Sonae, BR Malls e Allianz há 10, 9 anos atrás, quando essas três companhias começaram o processo de redimensionamento do portfólio. Então, numa companhia que hoje tem 44 shoppings, a gente ter 30 a menos significa que é uma redução expressiva já. E a gente usou mais do que a gente usou basicamente todo o recurso desses desinvestimentos nos últimos 3 anos para recomprar ações, né? Então a gente, consequentemente, já garantiu para o nosso acionista um crescimento talvez na linha que mais seja, primeiro, difícil de atingir e sensível para o acionista, que é o crescimento do lucro por ação, no caso do FFO por ação e dividendo por ação, né? Então, se a gente olhar tanto dividendo por ação e FFO por ação, a gente continua crescendo, apesar, né, de uma Selic completamente em um patamar, imagina, são 400 bips, o juro europeu base é o que variou o nosso juro no Brasil. Então, imagina fazer negócio no Brasil com muita alavancagem. Então, a gente consegue estar tendo crescimento de lucro por ação, hoje o crescimento o lucro líquido também cresceu bastante esse trimestre, então são diversas linhas de crescimento que não são de top line nesse TRI, mas são para o acionista, né? Ou seja, acho que a companhia está dando crescimento, seja para o acionista da forma que hoje é possível, num cenário, como você falou, de custo de capital mais alto. Se no segundo semestre a gente tiver um cenário melhor, aí a gente estuda quais são as alternativas de capital, né, de alocação de capital, seja para reduzir ainda mais o custo da dívida, seja para dimensionar portfólio ou para eventualmente voltar a crescer com uma outra perspectiva. Lembrando que ano que vem é ano de eleição, então é um ano que a gente, obviamente, tem que estar analisando, tanto que a gente hoje não tem vencimentos importantes de dívida, nem em 2026, nem em 2027, propositalmente, por conta do nosso planejamento financeiro, que foi muito bem feito, para a gente não ter que ter nenhuma necessidade de refinanciamento nos 2 anos que tendem a ser mais voláteis. Tá bom? Obrigado, Igor. Tá claro. Obrigado, Rafa. A nossa próxima pergunta vem de André Mazzini, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Oi, Rafa e Dani. Obrigado pelo call. 2 perguntas também. A primeira é sobre esse gráfico de entrada de veículo por metro quadrado que vocês colocam na página 21, né? Pelo menos é uma informação meio nova para mim, não estava acostumado a ver desse jeito, e eu fiquei curioso com a grande dispersão, né? O Recife e o Amazonas têm mais de 3 vezes mais o fluxo de veículos do que a média do portfólio, e shoppings que vendem muito, como o Leblon, não estão ali no top 8, né? Então, se essa dispersão se dá por questões mais de urbanismo mesmo, né? Então, é difícil para pedestre chegar andando no Recife, no Amazonas, e por isso que eles têm essa entrada de veículo por metro quadrado tão alta. E se, dado isso, dá para aumentar mais ticket, né, nesses dois, versus o resto, né? Se tem upside ali de ticket nesses 2 shoppings. Essa é a primeira. E a segunda, vocês já comentaram um pouco então sobre o contrato nos aeroportos, né? Que é de 1,4 bi em 10 anos, né? Esperado, 50% disso para a operadora e 25 para vocês e para a ANEEL. Mas se puderem dar mais detalhes do economics, né? Acho que tem 15 milhões de reais de upfront ali, e isso tem algum capex envolvido também, e as margens desse negócio, né? Me parece que são margens altas, né? Nesse business de mídia, talvez até mais altas que as de shopping, mas queria ouvir de vocês. Obrigado. Fala, Mazzini, obrigado. Eu vou falar primeiramente sobre mídia de novo, e depois eu vou passar para o Vicente falar sobre a dinâmica dos estacionamentos, que é um assunto curioso, importante, interessante de discussão. Sobre mídia, como eu te falei, a gente está ainda no processo de negociar os contratos, a gente foi selecionado, então a gente não vai, assim, consegue dar detalhes ainda
do contrato e do modelo de rentabilidade. É importante dizer que nesse business, como todos os business eles são mais, ele tem um retorno alto sobre o capital empregado, mas ele tem normalmente margem menor, né? Porque tem mais gente, tem um custo de uma operação diferente, então é diferente de um shopping, né? Em compensação, o CAPEX é muito menor, uma vez que você tem a localização, são telas, e as telas hoje são adquiridas com muita escala, então, e reduz bastante o CAPEX. Também tem CAPEX além do upfront, e a gente vai detalhar isso quando tiver terminado essa negociação do contrato. Então, essa é a parte de mídia. Eu vou passar para o Vicente para falar um pouquinho de estacionamento. Mazini, tudo bem? Sobre o tema do estacionamento, na verdade, ele tem mais a ver com o perfil do shopping, né? Então, dependendo da estrutura até física e da localização, do acesso, isso interfere bastante na capacidade daquele estacionamento de absorver mais ou menos fluxo, né? O perfil de adensamento da região também varia bastante. No caso de Amazonas e Recife, que você citou, são dois shoppings que têm, além de estacionamentos muito grandes, são shoppings que têm também um nível de dominância e de relevância na região muito grande, e que estão em regiões adensadas, mas que também têm essa capacidade de atração do público do entorno. Então, você pega tanto o fluxo das pessoas que estão vindo, que moram naqueles bairros ou em bairros daquela região, mas você também pega muito tráfego de táxi, Uber, que, por conta, de novo, do desenho do shopping, precisam entrar dentro do estacionamento para deixar os passageiros ou para buscar passageiros. Então, isso também interfere vamos dizer assim, no número absoluto que você está enxergando ali, mas sem dúvida são shoppings muito dominantes e que a gente tem bastante oportunidade e vem vendo aí uma boa performance. Com relação à possibilidade de aumentar ou não o preço, naturalmente que isso é uma análise um pouco diferente, porque depende muito também da disponibilidade de vagas no entorno, depende do nível de competição, do que é o preço daquela região. A gente naturalmente faz uma análise mais profunda, ativo por ativo, para determinar qual é a nossa capacidade de aumentar o preço e puxar a receita por ali. Mas o tema do volume absoluto tem mais a ver até com o desenho do shopping em si. Perfeito. Obrigado, Rafa e Vicente. Boa tarde. A nossa próxima pergunta vem de Jorel Guilhote, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Obrigado por tomar minha pergunta. Então, tenho duas aqui. A primeira, queria entender um pouco mais sobre a tendência das spreads. Vocês estavam falando aí da entrada de novos inquilinos, como Fogo de Chão, entre outros. Então, eu queria abrir um pouco mais, entender qual a tendência do leasing spreads para novos inquilinos, qual a tendência, e qual os leasing spreads na renovatória. E a segunda pergunta é sobre liability management. Vocês já fizeram muito trabalho extendendo maturities e estão agora net debt to EBITDA 1,8 vezes, mas também falaram aí de que os próximos 2 anos pode ter alguns retos. Então, eu queria entender, quando você vê sua estrutura capital hoje, esse 1,8 é o ideal ou o ideal por enquanto? É dizer, não, vocês acham que deveria ser um pouco mais alavancado, um pouco menos? Então, só para entender como vocês estão pensando sobre a estrutura capital. Seria isso. Obrigado. Oi, Jorel, tudo bem? Aqui é a Dani. Comentando um pouco aqui sobre leasing spread, quando a gente olha a ocupação do nosso shopping, ela já está super alta e a gente está com uma tendência positiva de comercialização. E aí a gente vê um espaço com o IGPM recuperando, né? Ano passado ele teve durante boa parte do ano no lado negativo, esse ano já começou bem mais forte e a partir de julho o acumulado do ano passa a ser ainda mais forte porque a parte negativa fica para trás. E a gente tem visto um ambiente propício aqui para ter bons leasing spreads
spreads, tá? Então, quando a gente está falando aqui sobre as renovações, a gente está falando cerca de 10%, tá? E quando a gente fala de novas alocações, estamos falando aqui sobre, desculpa, novas locações 10% e renovação 6%. E a segunda pergunta sobre o liability management, a estrutura de capital hoje com 1,8 vezes de alavancagem é uma estrutura que a gente acha confortável, tá? Ela é uma estrutura que nos permite manter o portfólio atualizado, ter um balanço desalavancado suficiente para estar mais protegido numa época de volatilidade e ainda assim ter um bom retorno para o acionista, tá? A gente vem com uma política, uma prática, na verdade, né, de dividendos mensais. A gente mantém o guidance de pagar 50% do FFO em dividendos ou recompra, então a gente consegue, com esta alavancagem que é considerada baixa, ter essas três vertentes. A remuneração do acionista, manter o crescimento dos shoppings com os shoppings bem atualizados e ter um balanço mais defensivo nesse momento. E aí vale destacar que com todo o trabalho de liability management feito no ano passado, inclusive esse ano com a dívida que a gente captou abaixo de CDI, a gente consegue crescer FFO nominalmente, e aí foi 3,8%, apesar da variação dos juros, e principalmente reforçar o crescimento do FFO per share, que foi 13%. Eu queria, Joel, se me permite, que é o Rafa, eu queria adicionar uma reflexão sobre o leasing spread, né? Crescer aluguel requer que o ambiente, né, os negócios estejam indo bem. Então, se a gente exclui, digamos, esse same-store sales agora afetado pela Páscoa, os últimos 4 trimestres a gente vem tendo same-store sales muito saudáveis, né, na companhia, e a gente viu que aqui abril fez com que o quadrimestre, né, os 4 primeiros meses do ano também fossem muito fortes. Paralelamente a isso, quando você olha as empresas maiores, que são companhias abertas de varejo, todas estão reportando números também bem melhores, tanto de crescimento de vendas quanto de margem, etc. Isso significa que o varejo omnichannel, o varejo digital, né, que todas as companhias operam dessa forma, está voltando a crescer bem, está tendo boa margem, obviamente, consequentemente, o nosso ecossistema vai ter espaço para ter aluguéis melhores, por uma conta até de proporcionalidade e de sucesso dos nossos lojistas, que são nossos parceiros nesse negócio. Então, o parceiro indo bem, a nossa chance de ter aluguéis maiores, como esses que a Dani te passou, também é reforçada. Só acho que é importante ver que, com o ambiente de varejo melhor, também nos ajuda a ir melhor. Tá bom? Obrigado. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Antônio Castrucci, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Opa, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegar minha pergunta. Do meu lado são 2 pontos aqui. O primeiro, um follow-up aí sobre a Hello. Queria entender se essa parceria com a Aena já estava contemplada no guidance da companhia e se existem conversas aí para fechar parcerias semelhantes com outras operadoras de aeroportos, né? E a segunda pergunta é sobre o same-store sales. A performance negativa em alimentação já era bem esperada aí pelo mercado, né? Mas a gente também viu um same-store sales mais comprimido em conveniência e itens do lar. Então, queria entender como que foi a recuperação desses setores em abril e se vocês já têm uma visão sobre as vendas até metade de maio também. Começando pelo segundo ponto, a gente abriu as vendas de abril justamente por esse ponto, tá? Porque a gente sabia que tanto alimentação e aí, por complemento, a parte de conveniência, acaba que uma está muito ligada à outra. Então, quando você tem um fluxo muito grande, porque as pessoas vão ao shopping para comprar presente para Páscoa ou Dia das Mães, você acaba tendo uma demanda adicional para a parte de serviço e entretenimento. Então, geralmente, quando você tem um feriado desse que é muito forte, ou uma data celebrativa muito forte, você acaba irrigando restaurante, cinema, estacionamento, aluguel percentual. Então, por isso que esse mês de abril ele faz muito sentido, complementando o que aconteceu em março, tá? Então, realmente, a gente viu essa recuperação no portfólio, mas a gente ainda não tem aqui os dados de maio, tá? O que está público aqui são só os dados até abril.
E aproveitando também para responder esse follow-up da Hello, como o Rafael falou, a gente tem que se ater aqui ao que estava no fato relevante, tá? A Hello participou do leilão em conjunto com a ANEEL, e a gente está esperando o ok do CAD e do Conselho da AENA para poder seguir em frente. Só isso. Perfeito. Obrigado, Dani. A próxima pergunta vem de Maria Ângela de Castro, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pela apresentação. Do meu lado é apenas uma. Eu queria saber como é que vocês têm sentido o mercado para ainda receber novas vendas de ativos e novos desinvestimentos. Imagino que com o cenário macro isso tenha diminuído bastante versus o que a gente viu nos últimos 2 anos, mas queria saber se vocês ainda recebem propostas para comprar ativos, vocês veem espaço para fundos ou outras instituições absorverem possíveis desinvestimentos de vocês. É isso. Oi, Maria Ângela, tudo bem? Obrigado pela pergunta, aqui é o Rafa. Sobre os investimentos, como a gente estava falando, a gente fez em 2 anos, 3 bilhões de reais, quase, considerando 2022, quase 3 bilhões de reais de desinvestimento. Então, quando houver oportunidade, e se a gente achar que tem alguma coisa que vale a pena desinvestir, a gente vai aproveitar. Então, assim, eu acho que a gente não precisa, se tem alguém que soube aproveitar a janela, tanto do CDI fechando, quanto do boom dos FIIs, quanto do CRI, dos incentivados, etc., somos nós. Mas esse é o nosso segredo, né? Então a gente não vai ficar dando segredo aqui no call. Agora, obviamente, se tiver oportunidade, a gente vai aproveitar, mas se o Banco Central não consegue ancorar CDI de longo prazo, o CDI do Brasil varia mais do que qualquer outro país do mundo, né? A CDI do Brasil, o juros de 10 anos, como é que eu vou querer prever isso? Então a gente não prevê isso, a gente se prepara para os cenários, a companhia tem um balanço totalmente preparado para qualquer cenário de Brasil, acho que isso é importante, né? E se tiver, como eu já respondi, acho que 3 vezes hoje aqui, se tiver oportunidade, a gente faz algum negócio, se não tiver oportunidade, não faz negócio, não precisamos fazer nada. O nosso shopping que gera menos resultado, gera 30, 40 milhões de anuais, são super rentável, e a gente já vendeu 30, né, em 10 anos. Então, vender, tendo mercado, não é um grande desafio, não se preocupem, mas a tese da companhia agora é crescer, voltar a crescer em aluguel de forma forte, continuar retornando capital para o acionista, porque a gente gera muito caixa, investir nos ativos, nesse patamar aí que a gente tem falado, 200, 300 milhões de reais de capex de crescimento, de novos projetos e expansões por ano, e crescendo mídia, crescendo receitas adicionais, que já afetaram de forma relevante esse resultado. Então, tá tudo correndo bem, não precisa vender nada. Agora, de novo, se tem alguém que vai poder aproveitar qualquer janela, estamos preparados. Beleza, Rafa, muito obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Elvis Credendio, do BTG. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, Rafa, Dani, 2 tópicos aqui. Primeiro, sobre os contratos multiuso. De maneira pontual, eu queria explorar ali um pouco sobre esse collection de 54 milhões de reais, desses 2 contratos, mas também entender um pouco como que vocês veem espaço para ampliar o volume de contratos desse mesmo gênero, se de fato dá para ser mais ativo nesse sentido. E a segunda pergunta é sobre consolidação da indústria, né? Já foram aí 2 anos da fusão. Queria entender se vocês acham que ainda dá para, enfim, pensar em uma maior consolidação dessa indústria, se de repente chegaram a avaliar outros grandes movimentos, como aconteceu lá desde 2019, se existem operações de fato no Brasil que hoje fariam sentido, né, para caminhar nesse sentido, ou se até fora do país, né, na América Latina, já chegaram a estudar alguma coisa no gênero e de repente faria sentido ou não para vocês. É isso, obrigado. Oi, Elvis, é Dani, tudo bem? Em relação ao multiuso, acho que faz parte da nossa estratégia reforçar
a posição de liderança dos nossos shoppings através do adensamento demográfico das áreas primárias, tá? Então, a gente tem 6,8 milhões de metros quadrados em potencial construtivo e a gente tem várias torres sendo construídas no momento e a gente vem recebendo caixa em relação a esses projetos, tá? A gente dá guidance aqui do quanto que a gente vai receber de caixa desses projetos no médio e longo prazo. A gente vai explorar em cada um dos shoppings que a gente tem esse potencial construtivo e, geralmente, quando a gente fala do Master Plan, eu estou pensando a médio e longo prazo, tá? E a gente está falando dos próximos 20, 30, 40 anos ali do shopping. E dependendo do crescimento econômico daquela região, a gente vê quantas expansões aquele shopping pode ter e, além disso, a gente complementa com a exploração imobiliária, tá? Que com isso você reforça comercialmente o shopping e reforça a quantidade de pessoas que moram ali em volta, que aí você consegue aumentar a frequência de visitas, que leva a mais venda e a médio e longo prazo aumenta o retorno daquele shopping, tá? Então faz parte aqui da nossa estratégia focar no multiuso e a gente tem acelerado essa vertente aqui dentro de casa, dentro do nosso planejamento estratégico. Sobre a consolidação, Elvis, aqui é o Rafa, bom, acho que a gente fez duas integrações importantes e a gente está ainda num processo de construir, né, a Allos como uma companhia com os resultados que a gente pretende atingir ao longo desses anos, criando nossa cultura, que é algo importante no desenvolvimento de uma companhia no longo prazo, criando nossos métodos de trabalho que são uma evolução do que as companhias faziam separadamente, criando um sentimento de time para cada dia mais a gente evoluir, também ter uma capacidade de execução, extrair mais valor, entregar resultados melhores para os nossos acionistas e para o nosso time, né, que também são nossos acionistas. Então, acho que esse é o nosso grande foco hoje, operar melhor a companhia, evoluir na gestão, extrair sinergias, extrair eficiência operacional, como eu mencionei quando houve a pergunta sobre crescimento de EBITDA, né, e de guidance. Isso tudo hoje é o grande foco da companhia. A empresa já tem 2 bilhões de reais de geração de caixa operacional para mais do que isso por ano, né? São 15 mil lojistas, 54 milhões de pessoas visitando a gente todos os meses. Então já é um tamanho que nos deixa bem posicionados para atender os nossos lojistas, que gerar oportunidade de crescimento orgânico para a companhia, que são essas expansões. Se o custo de capital não fosse tão alto, a gente faria mais expansões. A gente tem, como a Dani falou, a gente tem muito potencial de expansão nos nossos shoppings. Hoje a gente tem 4 ou 5 expansões importantes acontecendo. Então, é realmente maior em termos de capital alocado, né? De novo, esses 200, 300 milhões por ano para crescimento são talvez num cenário de Brasil atual, né? E é o que vai ser enquanto o juro continuar alto desse jeito. Mas, se a gente tiver oportunidade de crescimento maior, a tendência é focar em expansões, desenvolver o nosso portfólio, melhorar a experiência do nosso consumidor, ganhando cada vez mais relevância. Acho que vocês podem ver, teve um crescimento específico nesse trimestre, né, o Shopping Leblon. Os investimentos que foram feitos nos últimos 2 anos não foram de expansões, foram investimentos de realocação de áreas, realocação de âncoras, transformações de experiência do consumidor, e o shopping cresceu 15% num trimestre, né? Um shopping que já é um shopping super consolidado. Então, investir no portfólio tem retorno, e tornar o consumidor ainda mais frequente e mais fiel no nosso shopping é a nossa prioridade hoje. Acho que a consolidação foi feita de uma forma bem sucedida e agora as oportunidades têm que ser avaliadas muito caso a caso. Obrigado. Tá claro, Rafa. Dani, obrigado. Boa tarde. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Opa, boa tarde. Estou tocando num tópico que vocês ainda não falaram, da questão da integração dos sistemas, né? Essas nossas anotações aqui não estão erradas. Acho que vocês tinham um rollout aí para fazer no final de abril, né? De SAP, Oracle. Então, só entender
se já começou isso, como foi essa transição, se, enfim, algum impacto aí para o operacional, de repente, ou para o mês de abril, de maio, aí para o segundo tri. Obrigado, gente. Mota, obrigada pela pergunta. Acho que a gente teve uma coordenação aqui bem completa em relação a essa implementação de ERP. Tínhamos times experientes na casa que já tinham feito implantações antes, e esse Go Live ocorreu sem nenhum soluço, tá? A gente conseguiu passar pelas fases mais delicadas aqui, faturamos todos os shoppings, conseguimos fazer tudo certo e vida que segue aqui, tá? Então, eu acho que a experiência que valeu, a gente se preparou e se programou para entregar esse Go Live e está indo tudo dentro do esperado, tá? Sem soluços, como tem sido a integração da Allos desde o dia 1º. Perfeito, obrigado, Dani. A nossa próxima pergunta vem de Rafael Heder, do Safra. Por favor, pode prosseguir. Pessoal, obrigado pelo espaço. Eu queria também tocar no tema de M&A, mas mais pensando na aquisição de participação nos ativos da companhia. Como vocês falaram, vocês estão com uma alavancagem bastante saudável, estão com uma posição de caixa bastante robusta. Eu queria mais entender se com esse cenário de juros mais alto, vocês estão tendo mais conversas com alguns minoritários querendo vender participação, e se faria sentido para a companhia na questão de alocação de capital. Obrigado. Oi, Rafael, obrigado pela pergunta. De fato, alguns shoppings do nosso portfólio têm participação de sócios minoritários, e alguns deles, além de serem shoppings muito bons e com números operacionais fortes, né, que é dominância nos seus mercados, que nos fazem ter convicção de que continuar investindo neles para eles crescerem, naturalmente faria sentido também aumentar a participação nesses shoppings que têm tanto potencial de crescimento quanto, né, uma vez que tem capacidade de ser compounders de capital, da mesma forma que tem essa liderança nos mercados em que eles estão, o que reforçaria tanto os nossos números operacionais quanto também nossa presença estratégica nos mercados, em mercados específicos que têm essa característica, né, que a gente procura sempre de ser o principal destino dos consumidores e o local em que os lojistas fazem bons negócios. Então, investir nesses shoppings faz sentido, o que, obviamente, num país com juros como o nosso, dificulta, né, porque o acionista de qualquer companhia tem que ter retorno maior do que o custo de capital daquela companhia, né? Então, essa é a forma que a gente pensa. Por isso que a gente, para fazer as aquisições, a gente teria que ter uma perspectiva de crescimento muito clara, né? E por isso eu vou dar um exemplo do que já aconteceu no passado. Em 2021, em dezembro de 20, início de 21, janeiro de 21, a gente adquiriu uma participação importante no Shopping Leblon, vendida pela Brookfield, e era o meio da pandemia e a gente estava pagando um múltiplo, inclusive, alto, um cap rate baixo, digamos assim, considerando o que a companhia negociava. Mas o shopping mais que dobrou o NOI de 19 em 2 anos, mesmo considerando que o efeito da pandemia, ou seja, em 2022, a gente já tinha mais que o dobro do que o que a gente fez a conta do NOI em 2019, porque o shopping a gente acreditava que tinha muito crescimento, como vocês podem ver, o shopping continua crescendo muito até hoje. Então, se tiver oportunidades como essa, a gente vai avaliar shoppings com esse tipo de característica, com qualidade, com capacidade de crescimento, com potencial de captura de melhores aluguéis. Se vocês olharem custo de ocupação por shopping, né, fazerem a conta, vocês vão ver que tem diversos shoppings nossos que têm oportunidade ainda, que estão em ramp-up de captura de percentual, que a gente chama, né, o taxa de esforço do lojista está baixa, tanto é que a gente está conseguindo passar same-store rent de uma forma positiva por conta dessa situação. Então, é essa dinâmica toda que vai fazer a gente decidir investir em participações ou em novas oportunidades de crescimento por meio de aquisição de participações em shoppings. Mas a pergunta é boa, o cenário dificulta um pouco a execução de transações, mas a gente está sempre preparado para analisar, especialmente se tiver um vendedor que precise, por alguma questão específica, fazer essa venda. Obrigado pela pergunta, Rafael. Perfeito, Rafa, tá ótimo. Obrigado, pessoal. Boa tarde.
Senhoras e senhores, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o senhor Rafael Salles para as considerações finais. Novamente, muito obrigado pela atenção e pelas perguntas. Foi uma boa discussão aqui sobre a companhia, sobre o nosso resultado do trimestre. E a gente fica à disposição para responder, fazer outras reuniões, marcar qualquer conversa com vocês, caso vocês tenham outras perguntas ou querem fazer outras discussões. Obrigado, até logo. Obrigado. A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Allos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.